E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael. Hoje não estamos com um vídeo de metodologia nem de carreira docente, né? Como vocês sabem, esse canal é um canal que fala de sociologia, de política, e é basicamente a minha análise das coisas e também fala de metodologia, de pesquisa, de ciência. Você assiste o vídeo que você achar mais interessante. Se você assistir todos, você vai se aproximar mais de como eu penso, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida social, pessoal e política, tá? Por que que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Eu gravei um vídeo sobre o Monark, eu vou colocar o card para vocês assistirem, né? Um cara que depois, né? Na verdade, eu gravei alguns vídeos sobre ele, né? Acho dois, se não me engano. Um cara que realmente não aprende, né? E uma das coisas que me chamou a atenção dele foi que o Rogério Skylab, que é um músico, né, um artista que muitas pessoas não entendem, eu assisto as entrevistas do Rogério Skylab e até assisto alguns programas dele, Matador de Passarinho. Eu penso que ele viaja muito na maionese, mas tem coisas que ele é muito assertivo e muito lúcido, mesmo falando de uma forma meio maluca, assim, né? Uma vez ele foi no Jô e ele falou algumas coisas assim que eu fiquei muito reflexivo e a galera ficou rindo, né? Na plateia, não entendeu o que ele quis dizer, né? Não sei se eu sou doido igual ele, né? Mas assim, doido no bom sentido, né? No sentido artístico, figurado, né? Não na questão de saúde mental. Mas eu entendi, fiquei meio reflexivo no que ele falou. E quando ele foi lá no Flow, ele pegou e falou assim: Ó, Monark, uma hora tu vai se dar mal porque tu tá falando essas coisas aí, né? E assim, ele foi até legal com um cara, né? Com um cara que já fez apologia ao racismo, ao nazismo, que defende que as pessoas têm que ter arma, independente se o objetivo da arma é matar. É uma pessoa totalmente inconsequente que agora está reclamando que o YouTube não está deixando ele monetizar. Eu vou voltar aqui, Monark, vai estudar, cara, pra ver se tu fala besteira. Se não estava ouvindo agora ele falar da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Do massacre, na verdade, que está acontecendo. E hoje eu vi um caso de um podcast, graças a Deus eu esqueci o nome, se eu lembrar eu vou colocar aí nos comentários, no comentário, na descrição, de duas mulheres, dois homens, eu não assisti tudo, assisti só esse recorte, assim, um recorte de 5 10 minutos, falando todo sobre esse processo, onde essas pessoas, elas pegam e chamam a Lina, né, a Linda Quebrada, que está no Big Brother, de troço, de traveco, de outras palavras depreciativas, né? Até fiz uma postagem no meu Instagram. Primeiramente que em 2022 tem pessoas que não pensam na igualdade, na democracia e pensam que a forma como eu vejo o mundo é o que deve ser correto. É extremamente, na minha cabeça, difícil de compreender, né? E entendo isso enquanto uma imaturidade, né? As pessoas, uma criança, e eu não estou ofendendo a criança, é a criança que quer que tudo seja como ela é, senão ela faz birra, senão ela grita, senão ela ameaça, né? Então, falta maturidade intelectual e moral e científica, né? Cívica nessas pessoas, né? Que dizem ser os defensores da moral e dos bons costumes e da sociedade. Eles são os paladinos da sociedade. Então, tudo isso que eu tenho visto e vários podcasts que eu vejo aí, o cara abre um podcast com duas mulheres aí, que eu não vou dizer o nome também, e fica chamando os homens para ofender as mulheres, e elas é isso mesmo, né? Como forma de que, ó, tem duas mulheres resguardando aqui uma fala machista. Então você vê aí um podcast onde fica quatro caras conversando, tirando onda com um rapaz que é gordo, né, com gordofobia. Se você acha ruim, vamos pra porrada. Né? Então essas imbecilidades que a gente vê, e eu chego à conclusão que com raríssimas exceções, e cada vez mais raras exceções, esses podcasts que estão pipocando aí pelo Brasil são um antro de imbecilidades, né? E eu estou falando isso aqui no calor da emoção. O que faz um indivíduo que está ali ganhando dinheiro para falar, ele abrir a boca para ofender uma pessoa pela vida e pela forma do corpo dela, né? Falando especificamente de quem cometeu transfobia, né? E outras ofensas e outros crimes contra a Linda Quebrada, né? Então, assim, além disso, né, o que mostra o quanto a nossa sociedade é extremamente doentia é que nós estamos seguindo essas pessoas. Nós estamos seguindo essas pessoas e achando bom
quando o monarca saiu por fazer uma apologia ao nazismo, e quem está dizendo isso não sou eu, foram todas as 6 marcas que abandonaram o Flow, né? Foram as mais de 30 e tantas pessoas que pediram para tirar o vídeo. Então, se ele falou sem querer, eu não acredito nisso, mas se ele falou sem querer, dane-se, ele falou, ele teve coragem para dizer, então ele tem que ter coragem para aguentar as consequências. O que mais foi tweetado foi volta ao monarca. Então veja a sociedade doentia que nós vivemos, e que está se tornando cada vez mais doente, não no sentido de pureza, mas no sentido de incapacidade de entender aquilo que é saudável para a vida do outro, né? E pensar cada vez mais na sua própria vida, porque um dos sintomas disso são esses podcasts, esses rodas de conversa, na verdade, onde pessoas extremamente desqualificadas do ponto de vista de conhecimento sobre a realidade, não estou falando de diploma, de conhecimento sobre a realidade, estão ali com milhões de pessoas assistindo, né? Então, assim, fico muito preocupado com tudo isso, né, enquanto sociólogo, com tudo que eu vejo na sociedade, que muitos jovens estão pedindo para uma pessoa que fez apologia ao nazismo, que teve várias falas racistas, voltar a falas públicas, né, e que não receba nenhuma punição, né, ele só usou a liberdade dele, né. Então, assim, essas pessoas que estão tendo atitudes racistas, fazendo apologia ao nazismo, sendo transfóbicos, estão influenciando a nossa juventude, né? Mas o que nós podemos falar, né? O que nós podemos dizer que, além desses caras que estão nos podcasts, nós temos pessoas que estão no poder fazendo a mesma coisa, utilizando a máquina pública, aparelhando a máquina pública ideologicamente para ofender e até mesmo provocar a morte de raças e etnias e gêneros que não estão dentro do padrão do que eles consideram bom e saudável e superior, né? O nome disso só tem um nome e nós ainda estamos combatendo isso em plenos 2022. No mais, pessoal, esse foi um vídeo de desabafo mesmo e de algumas reflexões que eu tenho na minha cabeça. Se você discorda de mim, se você tem outros pontos, coloca aí no comentário e nós vamos debater, como sempre fizemos aqui no Caracol. Muito obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima.